Olá, essa é uma aula de eletromagnetismo. Vamos discutir aqui a lei de Coulomb e a lei de conservação de cargas. Os gregos já conheciam o efeito que o âmbar tinha quando atritado com lã, de atrair pedaços de palha caídos sobre a madeira. Tales de Mileto entendia que essas substâncias apresentavam alma e eram capazes de atrair pedaços de substâncias inanimadas. William Gilbert, médico da rainha da Inglaterra em 1600, fez a primeira resenha sobre o assunto no livro De Magnete. Gilbert verificou que outros materiais, além do âmbar, apresentavam essa característica. Em grego, âmbar é escrito como elétron. Gilbert, então, criou o termo eletricidade para descrever substâncias que eletrizavam por atrito, substâncias triboelétricas. O químico francês Charles Dufour propôs a existência de dois fluidos, um que tinha quando você atritava o vidro com seda e o outro quando você atritava o âmbar com lã. Os materiais teriam esses dois fluidos, porém, ao sofrerem atrito, perderiam um deles. O Benjamin Franklin, físico e político americano, propôs em 1750 a teoria do fluido único. Na concepção dele, ao se atritar o material, você tirava um pouco desse fluido do material e ia para o outro material que você atritou. Com isso, ele deu a ideia de que um ficava mais positivo e outro mais negativo, ou seja, havia um desequilíbrio. Essa proposição foi a que foi aceita e é entendida como a ideia da lei de conservação de carga, ou seja, você não destrói nem cria, você simplesmente transfere a carga de um objeto para outro. A ideia de positivo e negativo vem do fato que você retira essa carga, então você fica com um débito de carga no material. O Charles Augustin Coulomb, em 1785, ele fez a primeira proposta sobre como era essa atração, como se dava essa interação entre os materiais eletrizados. Ele usou um modelo semelhante ao de Newton, mas ele estabeleceu que, apesar da força depender do quadrado da distância, ela se manifestava um pouco diferente, porque tinham forças de atração e repulsão, dependendo do tipo de carga. Essa ideia vem do próprio vidro e do âmbar. Quando você atrita o vidro com seda, se você atritar dois pedaços de vidro com seda e aproximar, eles vão sofrer uma repulsão. Eles vão apresentar repulsão, uma força repulsiva. Se você atritar dois pedaços de âmbar com lã, eles vão apresentar uma força repulsiva também quando você os aproximar. Porém, se você atritar o vidro com seda e atritar o âmbar com lã, ao aproximar, eles vão apresentar uma força atrativa. Isso é que dava a característica de dois tipos de carga, que era a ideia do Franklin, quando você retirava do fluido neutro uma carga e deixava a outra ausente. Essa característica, então, da carga, diferencia a lei de Newton da lei de Coulomb. Porém, as duas são leis colineares, que dependem apenas das distâncias entre as cargas, são forças de campo, não dependem do contato entre os corpos, e forças que se estabelecem entre os pontos centrais. Ou seja, eu posso reduzir sempre o problema a um ponto e estudar esse ponto, como se fosse um centro de carga ou um centro de massa. Então, a diferença entre as duas leis se dá exatamente no escalar. O escalar, no caso da lei de Coulomb, é a carga, pode ser negativa ou positiva. Porém, na lei de Newton é a massa, o escalar. E nem é negativa nem é positiva, é sempre positiva. Você vê aqui a formulação das duas leis e um versor, que é esse versor que dá a direção da força. Então, vamos discutir melhor isso. Aqui está esse versor, no caso da lei de Coulomb. Então, você estabelece primeiro que carga você está estudando. Estou estudando a carga Q2. Eu quero saber qual é a força que se estabelece, ou a interação que se estabelece entre Q1 e Q2. Então, o meu vetor de deslocamento é de 1 para 2. Está aqui, R12. Eu pego esse vetor de deslocamento e divido pelo módulo. E com isso eu tenho a direção de atuação do meu referencial. Eu estou estudando sob esse ponto de vista, sob esse referencial, essa interação, sobre Q2. E aí debito aqui os valores da carga. E lembrando que a força cai com o quadrado da distância.
Então, esse sinal de deslocamento vai ser importante porque as cargas têm sinais. Se forem sinais iguais, o que vai acontecer é que a força vai se estabelecer na direção do meu vetor de deslocamento. Se forem sinais diferentes, a força vai ser oposta a esse vetor de deslocamento estabelecido pelo referencial. A lei de Coulomb, então, estabelece essa interação, mas existe uma constante aqui na frente, como no caso de Newton, que dá uma relação de proporcionalidade entre esses parâmetros e a força. Essa relação de proporcionalidade ela está associada ao meio em que essas cargas se encontram. No caso aqui, ela é descrita como 1 sobre 4π epsilon. Epsilon é a permissividade elétrica do meio, ou seja, quanto ele é suscetível, permissível à força eletrostática. A permissividade elétrica do vácuo foi determinada nas experiências de Coulomb também. Ela foi estimada, depois foi aprimorada, e o valor é esse que está aqui. Esse K0, ele representa o quê? A constante de proporcionalidade quando as cargas estão no vácuo. Tem que ficar claro aqui que, quando eu estudo, por exemplo, as interações com o Q2, eu uso o princípio da superposição. A força que Q1 exerce em Q2 não interfere na força que Q3 interfere em Q2. Portanto, eu verifico todas as interações em relação a Q2. Evidente que existe a interação entre Q3 e Q1, mas não é o objeto do meu estudo, então eu não me preocupo com ela. A carga no SI é dada em homenagem ao Coulomb como Coulomb. Aqui fica claro que qual é o efeito da lei de Coulomb quando nós temos cargas medidas num espaço isotrópico, mas com matéria. Eu posso resolver e achar a força de Coulomb em ambientes que não são um vácuo. O que eu tenho que ter é uma relação em relação à permissividade do vácuo. Ou seja, esse epsilon que está aqui embaixo, ele vai se modificar dependendo do meio que eu tiver. Se for o vácuo, o K é igual a 1, então o epsilon é igual a epsilon zero. Para o A, ele é bem semelhante, mas veja que tem uma pequena diferença aqui. E assim sucessivamente. Se as cargas estiverem embebidas em óleo, vai ter outro kappa aqui. Essa letra se chama kappa. Vamos a um exemplo. Aqui você tem a interação entre três cargas. Nos desenhos aqui, eu estou usando o azul para positivo e vermelho para negativo. Então, pelo princípio da superposição, a força resultante que vai atuar em Q2, promovida por Q1 e Q3, está aqui. São essas duas. O que eu vejo é que o meu referencial foi colocado aqui, escolhi dessa forma. Portanto, o vetor deslocamento de Q1 para Q2, que é a influência que Q1 tem em Q2, é menos x. Então, eu coloco aqui como menos x entre Q1 e Q2. E a influência de 3 em 2 é dada pelo deslocamento que eu faço de 3 para 2, que é R32, que para mim está na direção do y aqui. Então é positivo. Uma vez estabelecido o vetor de deslocamento, que é aquele que dá qual a direção e sentido do deslocamento entre as cargas que eu estou trabalhando, ou a relação delas, eu posso agora lançar os valores. E aí eu respeito os sinais das cargas. Então, veja, aqui esse menos vem da direção, essa carga é positiva, que é a Q1, e essa carga é negativa, que é a Q2. E aqui eu tenho Q3 e Q2. Então, o sinal das componentes da força vai depender desse cuidado que você tem ao escrever o teu problema. Aqui está o meu exemplo. Vejamos outro exemplo. Aqui são três cargas vermelhas, quer dizer, três cargas negativas, numa configuração triangular. E o que eu tenho aqui, novamente, é o princípio da superposição para saber a força resultante. Novamente, aqui, eu estabeleço um referencial e estabeleço as relações entre a interação entre 2 e 1. Como o meu objeto de estudo é Q2, eu vejo qual é o deslocamento de Q1 para Q2 e estabeleço o versor. Nesse caso, é a direção Y, que é esse versor aqui para cada direção. E de 3 para 2, eu tenho esse versor aqui, que vai me dar duas componentes, uma na direção x e outra na direção y. Porém, as duas componentes aqui, conforme o desenho, são positivas, então eu mantenho um sinal positivo.
Uma vez estabelecidas as direções e sentidos, eu posso lançar os valores das cargas, obedecendo os sinais. Então são todas negativas. E aí o que eu vejo é que executando as contas, se aqui em Y, e aqui abrindo a componente de R32 do versor, uma componente na direção X e outra na direção Y, eu obtenho esta resposta. Vamos fazer um exercício aqui. Aqui eu tenho outra configuração similar. 3 cargas, numa configuração triangular também. Aqui o meu referencial. Como resolver isso? Novamente, eu lembro que esse versor vai me dar a direção e ele está ligado ao versor deslocamento. E no caso aqui, reparem, a interação de 1 com 2, segundo esse referencial, se dá no deslocamento de 1 para 2, que é y positivo. Então aqui é positivo. E de 3 para 2, eu tenho o deslocamento de 3 para 2 é positivo. Reparem bem, o deslocamento é esse versor aqui. Então ele tem um rebatimento em x, ou uma projeção em x e uma projeção em y. Ele não tem nada contrário. E aí eu faço o quê? Coloco positivo. Agora, uma vez estabelecido isso, eu passo a colocar os sinais das cargas e fazer as contas. Nesse momento é que eu percebo que aqui sim vai aparecer um sinal contrário. Portanto, como resposta, aí, oriundo das cargas, vai aparecer uma força na direção y negativa. O que é de se esperar, porque a resultante que está aqui, ela está nessa direção, mas a componente da força F32, ela tem uma projeção em menos y e outra projeção em menos x. E é o que acontece. Então, dessa forma está tudo correto. Eu espero que essa aula tenha ajudado e desejo a todos um bom trabalho.